É uma grande alegria encontrar todos vocês neste território santo. Tocar no solo da canção nova é tocar num solo sagrado. E é por isso que nós, mais uma vez, acolhemos a cada um e a cada uma de vocês com muito amor. E a vocês que estão nos acompanhando através do sistema Canção Nova de Comunicação. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse grande momento nosso mariano. Quinta-feira de adoração, quinta-feira na intimidade com o Senhor. E hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos um tema que para nós é muito caro, é um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a presença da Virgem Maria na nossa vida. E de um modo muito especial, vamos tratar sobre a devoção a Nossa Senhora do Carmo como uma devoção mais antiga e amada da nossa igreja. Olhando para Nossa Senhora, ela que é mãe, e a mãe que está sempre acompanhando o seu filho, a sua filha, a Virgem Maria que está sempre ao nosso lado. É para a figura de Nossa Senhora que hoje, mais uma vez, vamos aprofundar nesta devoção tão antiga, tão amada e tão querida. No último dia 16 de julho, nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo. E é uma festa que remonta a muitos séculos atrás. Porém, para falar sobre Nossa Senhora, nós precisamos fazer um passeio histórico. Precisamos voltar, inclusive, a 8, 9 séculos atrás, para entendermos a presença de Nossa Senhora. Vejam bem, estou falando de 9 séculos antes do nascimento da Virgem Maria. E antes mesmo ali já havia uma prefiguração da presença materna de Nossa Senhora. O culto mariano, caso único entre os cultos dos santos, tem raízes antes mesmo do nascimento de Maria. E o primeiro profeta de Israel, morando no Monte Carmelo, teve ali uma visão. Vejam bem, estou falando do profeta Elias. É impossível falarmos de Nossa Senhora do Carmo se não falar do profeta Elias. O profeta Elias, ele está intimamente ligado à devoção a Nossa Senhora. Mas, Frei, como que o profeta Elias está ligado à devoção a Nossa Senhora do Carmo se ele viveu 9 séculos antes? Ele está ligado através de uma prefiguração. O profeta é o homem da palavra, é o homem do fogo, é o homem que vive na intimidade com Deus. E ali, Elias, 9 séculos antes do nascimento de Nossa Senhora, viu que se elevava em uma pequena nuvem, trazendo uma chuva providencial que salvaria Israel de uma grande seca. Vejam como é interessante quando nós falamos de Nossa Senhora, e vejam como é importante já ali perceber a presença materna de Maria. Não sei a tua situação, mas eu sei dizer uma coisa e posso afirmar: você não está sozinho, você não está sozinha. Mesmo diante das grandes adversidades da vida, você não está sozinho. Não está sozinha, porque nós temos uma mãe.
E uma mãe que cuida, uma mãe que olha, uma mãe que vem ao socorro dos seus filhos e filhas através da sua intercessão. E quando nós olhamos para a história de Nossa Senhora, nós olhamos para a história de um dos cultos mais antigos da Roma antiga. Assim como a ordem carmelita, que está ligada ao que foi escrito na Bíblia, quando se conta que Elias recebeu a profecia da Virgem Maria. E é muito interessante quando nós vamos meditar a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela precisa e deve ser meditada sempre por nós. A palavra de Deus precisa ocupar na nossa vida um lugar central, porque se eu quero crescer na intimidade com Deus, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso ser um homem ou uma mulher que investe tempo na escuta autêntica da palavra de Deus. Eu preciso deixar que essa palavra possa cair no meu coração, possa transformar a minha vida. Como é que eu vou amar Jesus? Como é que eu vou amar Nossa Senhora se eu não conheço? Como é que eu vou amar aquilo que eu não conheço? Mais ainda, como eu vou amar o meu Salvador se eu não invisto tempo, e o tempo necessário, um tempo de oração, um tempo de confiança na ação de Deus. E é exatamente para essa confiança que nós vamos ver como foi que o profeta Elias, 9 séculos antes do nascimento da Virgem Maria, ali ele percebeu a presença de Nossa Senhora. E o profeta Elias só percebeu por uma única razão, porque ele era um homem de oração, um homem de fé. E se nós nos colocarmos em estado e atitude de homens e mulheres orantes, nós também vamos ver, perceber, sentir, ser tocados pela graça de Deus. Não aceitamos que ninguém venha a este solo sagrado da Canção Nova e volte para casa da mesma forma que chegou aqui. Não aceitamos. Aqui, quando pisamos neste solo sagrado, é para sairmos daqui verdadeiramente transformados. É para sairmos daqui repletos das bênçãos e das graças de Deus. E a você que também nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação, é para ser transformado através desta escuta da palavra. São Paulo ele vai nos dizer que a fé ela entra pelo ouvido, pela escuta. Portanto, é tão importante darmos a devida atenção à palavra de Deus. E, portanto, para percebermos como foi que Elias viu a presença de Nossa Senhora 9 séculos antes do nascimento, é preciso entendermos que Israel sofria uma grande seca, passava por uma grande seca, uma grande tribulação tomava conta daquele reino. E Elias, ele se prostrou diante de Deus, pedindo chuva. Deus então falou a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Foi assim, revestido da bênção divina, que o profeta se dirigiu ao rei para anunciar, em meio àquela desolação total. O profeta, como enviado de Deus, ele anuncia a Acabe. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Está lá
No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41. Não havia uma só nuvem no céu quando Elias anunciou a forte chuva. Vejam bem, olha a confiança de Elias. E vocês podem se perguntar, mas por que o Frei Adailson está aqui hoje na Canção Nova para falar sobre a devoção de Nossa Senhora e está falando sobre o profeta Elias? Porque não dá para falar de Nossa Senhora sem antes não conhecer o profeta Elias. E o profeta, quando ele vai anunciar ao rei que vai chover, ele não viu nenhuma nuvem no céu, tudo seco. Mas o profeta tem uma coisa que nos falta muitas vezes, sobretudo quando passamos por momentos de tribulação. É a confiança, é a fé. O profeta Elias, quando ele se dirige ao rei, ele já vai ao rei com uma ordem: come, levanta, bebe e anda, porque vem muita chuva do céu. E olhe que para aquele povo era algo impossível ali acontecer. Talvez você esteja passando alguma situação na tua vida que você possa dizer: é impossível. É impossível para você, não para Deus. Para Deus não existe impossível. Mas para que o impossível aconteça na tua vida, é preciso você ter fé. Não é que Deus não queira dar a graça a você. Deus, ele sempre está disposto a te dar, não somente uma graça, mas uma chuva de graças na tua vida. Mas você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Até porque, meus queridos irmãos e irmãs, se Deus, ele faz uma coisa na vida do ser humano, é respeitar a individualidade de cada um e de cada uma. Se você não crê, a graça não acontece. E não é porque Deus não quer fazer, é porque você não crê, não acredita. E Deus, ele respeita as nossas individualidades. Mas se eu acredito, essa graça ela acontece. E a graça acontece não no meu tempo, mas no tempo de Deus. Vejam bem, Israel já estava há mais de 7 anos ali sofrendo com uma seca terrível. E Elias, o homem do fogo e da palavra, ele se prostra diante de Deus pedindo a chuva que ele mesmo prometera. Por 6 vezes, preste atenção nesse número. 6 vezes orou e no céu não viu nenhum sinal de chuva. Imagine você, Frei, olha, já fez tantas novenas e não recebi ainda a minha graça. Será que você está preparado para receber essa graça? Será que essa graça vai realmente transformar a tua vida? O profeta Elias, meus queridos irmãos e irmãs, vejam bem, nós estamos no Monte Carmelo, em Israel, na Palestina. O Monte Carmelo é uma montanha muito alta que fica acima e o mar está bem mais abaixo, hoje ali em Haifa. E o profeta ali naquele monte, ele está em oração. E o discípulo do profeta, ele sobe e desce aquela montanha para avisar ao profeta se via algum sinal de chuva. E Elias enviou seu servo para verificar se nas bandas do mar havia algum sinal de chuva. No entanto, ele voltou com a resposta negativa: Senhor, não há nada, nenhum sinal de chuva. Isso na 6ª vez. E sucedeu que na 7ª oração, eis aqui uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem,
subindo do mar. Diz o servo para Elias. Na 7ª vez, o servo desce, olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da palma da tua mão. Uma pequena nuvem. E vejam bem, meus queridos irmãos e irmãs, naquela pequena nuvem, vejam o que aconteceu. Elias, diante do mínimo sinal, anunciou ao rei: aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E veio uma grande chuva. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 45. Elias, ao perceber aquele pequeno sinal, ele diz: está aí. Está aí o sinal da graça de Deus. O sinal que vai acalentar, vai tirar todas as dores, as angústias e sofrimento deste povo. É a chuva chegando. É a graça de Deus acontecendo. E naquela pequena nuvem, os grandes santos marianos, vai ver ali a presença de Nossa Senhora. Os grandes santos marianos, nessa pequena nuvem, prefiguram aquela que seria a mãe do Senhor, a nossa mãe, a Virgem Maria. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, como a presença de Nossa Senhora já faz parte da vida do seu povo, do povo de Deus, mesmo antes do nascimento dela. Vejam a prefiguração do profeta. O povo estava sofrendo. O povo estava desolados. O povo vivia sem esperança nenhuma. E o profeta, ele olha e diz: ali está a presença de Nossa Senhora, que vem ao encontro dos seus filhos e filhas. E toda a igreja interpretam essa passagem das Escrituras como um sinal, ou melhor, o primeiro sinal da presença de Nossa Senhora entre os homens. E, portanto, é exatamente ali, nesta prefiguração, que Nossa Senhora, ela já é vista como a mãe da humanidade. E se nós estamos falando do Monte Carmelo, e se Elias morou no Monte Carmelo, e se foi no Monte Carmelo que Elias viu essa prefiguração de Nossa Senhora, tem tudo a ver com a história dos carmelitas e a devoção a Nossa Senhora. Isso porque se nós estamos no Monte Carmelo, ali por volta da Terceira Cruzada, nós estamos aqui no ano de no finalzinho do século XI, início do século XII. Um grupo de homens, de soldados que estavam indo defender os lugares santos, sagrados, eles ficam naquela montanha, no entorno daquela montanha, e passam a viver inspirados no exemplo do profeta Elias. E ali naquela montanha, eles constroem uma pequena capela, são os primeiros eremitas do Monte Carmelo, os eremitas carmelitas. Eles constroem ali uma pequena capela.
E naquela capela eles dão o título da Senhora do Lugar, Nossa Senhora do Carmo. É a Senhora do Lugar, é a mãe que vem ao encontro dos seus filhos e filhas. E a partir daquele momento, a propagação e a devoção a Nossa Senhora do Carmo só aumentou. Mais ainda, quando esses eremitas são expulsos do Monte Carmelo e vão para a Europa. Chegando na Europa, eles levam a devoção a Nossa Senhora, devoção a Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte do Carmo. E aí os carmelitas começam a divulgar, a testemunhar essa grande devoção para o mundo inteiro. A ordem dos carmelitas é uma das mais antigas da igreja. Nós estamos há mais de 800 anos presente na história da igreja. Agora, sempre foi fácil para os carmelitas? Não, não foi fácil. E eu lhes digo porque não foi fácil. Quando os carmelitas saem do Monte Carmelo e vão para a Europa, eles tiveram muita dificuldade para serem aceitos, inclusive pela própria igreja. E ali, a Ordem do Carmo poderia ser completamente extinta. Mas, olhe novamente a presença de Nossa Senhora na vida daquele e daquela que se confia a sua devoção. Quando a ordem, no ano de 1251, 16 de julho, passava por esse grande momento de tribulação, o até então prior-geral São Simão Stock, que está ligado, associado à história do escapulário, que na parte da tarde o meu confrade Frei Atanael vai falar para nós sobre o escapulário, e aqui não vou entrar na história do escapulário, mas São Simão Stock, ele recorre e pede a Nossa Senhora um sinal. Ele pede, suplica a Nossa Senhora que a sua ordem não desaparecesse da igreja. E naquela aparição, naquela noite de 16 de julho de 1251, Nossa Senhora aparece a São Simão Stock, entregando-lhe o santo escapulário, como sinal de aliança, como sinal de que a ordem dos carmelitas não seria extinta da igreja. E tanto é verdade, que há mais de 800 anos nós estamos presentes na igreja. O nosso carisma é um carisma que está centrado em Jesus Cristo. E temos como os dois grandes modelos de inspiração, a Virgem Maria e o profeta Elias. E a Ordem do Carmo, essa mesma ordem que estava para ser extinta, os papas, ao longo da história, disseram: a Ordem do Carmo é uma verdadeira escola de santidade. Quando olhamos para Santa Teresinha do Menino Jesus, uma grande santa carmelita que viveu apenas 24 anos, entrou no mosteiro e morreu com 24 anos de idade apenas. As relíquias, esse ano está percorrendo grande parte do nosso país. Quando olhamos para Santa Teresa de Jesus, grande doutora da igreja, São João da Cruz, outro grande doutor da igreja. Olhamos para Santa Maria Madalena de Paz, grande santa da igreja. Olhamos para uma grande filósofa e santa, Edith Stein, Teresa Benedita da Cruz, uma grande santa que dialoga com a ciência, com os filósofos. É muito estudada no campo da filosofia. Quando nós olhamos para um santo mais recente, São Tito Brandsma,
Um santo que foi morto no campo de concentração. Grandes homens e mulheres marianos. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não podemos esquecer que nós temos uma mãe, que nós temos a Virgem Maria, que nos acompanha. Nunca esqueçam que você não está sozinho, que você não está sozinha. Cresça em intimidade com a Virgem Maria. E para crescer em intimidade com a Virgem Maria, você precisa ser uma mulher, ser um homem de oração. Fazendo o quê? Tudo o que o filho dela disser. Está lá no livro de João, no Evangelho de João. Façam tudo o que ele disser. É o pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, ela sempre vai dizer: façam tudo o que ele vos disser. Se você fizer o que Jesus disser, a tua vida é transformada. Não existe nem discussão nenhuma. Não existe discussão se eu realmente vivo a palavra de Deus e deixo que a palavra possa de fato ocupar um lugar central na minha vida. Assim como fizeram os santos e as santas. E Nossa Senhora, em momento algum, ela busca a centralidade. Muito pelo contrário. Ela está sempre nos apontando para quem? Para Jesus. Ela está sempre nos direcionando a Jesus. Ela está sempre dizendo: sejam ousados, façam o que Ele vos disser. Precisamos ser homens e mulheres ousados e ousadas na nossa fé. Vivemos muitas vezes uma paralisia da fé muito grande. E nós precisamos, mais do que nunca, sermos curados e curados da nossa falta de fé muitas vezes, da nossa preguiça. Precisamos ser libertados de tudo aquilo que está roubando o nosso tempo de oração. E se existe hoje uma coisa que mais rouba o nosso tempo, infelizmente, são as redes sociais. Porque quando eu entro dentro das redes sociais, eu vou acessar tantas outras coisas, e cada vez mais o meu tempo vai ficando muito curto para rezar em família, para rezar sozinho, para ir à igreja, para viver a minha intimidade com o Senhor. Precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, ficar atentos para que não sejamos roubados da presença de Deus. Precisamos estar atentos às situações que nos tiram da presença, da ação e da graça de Deus. Por que que tanta gente vive hoje perdendo o sentido da vida, ou vive uma vida sem sentido? Porque falta a fé. Falta uma vida de intimidade com o Senhor. Se eu quero realmente uma vida de entusiasmo, uma vida de fortaleza, se eu quero viver uma vida plasmada na vida de Deus, eu preciso o quê? Buscar a minha intimidade com o Senhor. E é uma intimidade que não vou viver somente uma intimidade, uma vida intimista. Quando eu vivo uma vida profunda de oração, essa oração vai alcançar a todos. A minha oração vai alcançar a toda a minha família, toda a minha comunidade. Quando nós olhamos a vida dos santos e santas que viveram uma vida de fé e de devoção mariana, olhamos para a vida de homens e mulheres que não viveram somente para si, mas viveram para o próximo, para o outro. Quando nós olhamos para a vida de Nossa Senhora, nós vamos olhar a vida de uma mulher que esteve sempre em função do outro. Haja vista quando
A sua prima estava grávida, precisando de ajuda. Que foi que Nossa Senhora fez? Colocou-se, foi ao encontro da sua prima, movida pela fé. A fé, ela nos move. A fé, ela sempre vai alcançar outros corações, porque a fé é viva. A fé nos impulsiona a chegar em outros corações e em outras vidas. Agora, é importante conhecermos mais ainda um pouco sobre o profeta Elias, porque o profeta Elias, por mais que ele tenha vivido 9 séculos antes de Jesus Cristo, é um profeta atualíssimo, porque o profeta ele é sempre atual na vida e na história da igreja. A palavra do profeta, o anúncio do profeta, é sempre um anúncio atualizado desta palavra. Elias é o profeta solitário que cultiva a sede do Deus único e vive na sua presença. Vejam bem, Elias vive na presença de Deus. E se Elias, como profeta, vive na presença de Deus, o que é que nós precisamos fazer? Viver também na presença amada de Deus. Superar todas as barreiras, todos os desafios, todas as dificuldades e procurar cultivar uma vida de intimidade com o Senhor através da oração. Ele é o contemplativo, arrebatado pela paixão ardente, pelo absoluto de Deus, cuja palavra ardia como fogo. A palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs, precisa arder no nosso coração. O nosso coração precisa arder de desejo pela palavra de Deus. O nosso coração precisa arder de desejo pela palavra de Deus. Elias é o místico que depois de um longo e penoso caminho aprende a ler os novos sinais da presença de Deus. E como nós precisamos aprender os sinais da presença de Deus na nossa vida. Como nos falta aprender a ver, a enxergar, a ler a presença de Deus na nossa história e na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta, se vocês pararem um momento e começar a olhar a história individual de cada um e de cada uma de vocês, depois a história da tua família, vejam o quanto Deus esteve, está e estará presente. Vejam o quanto a presença materna de Maria acompanha a tua vida. É que falta-nos, muitas vezes, essa percepção de ver, discernir essa presença de Deus na nossa história. Elias é o profeta que se envolve na vida do povo e lutando contra os falsos ídolos, o reconduz à felicidade da aliança com o único Deus. Ele é o profeta solidário que defende os que sofrem violência e injustiça. Vejam bem, Elias é o profeta que denuncia os ídolos do seu tempo. E quais são os ídolos do nosso tempo presente? Se vocês pararem, fizerem um momento de reflexão pessoal, vocês vão encontrar muitos ídolos. E que talvez vocês estão correndo atrás desses ídolos. E um ídolo que hoje está muito presente na nossa vida é o ídolo do poder. Ter sempre poder, essa busca sempre pelo poder. Quando eu vivo uma vida sem um sentido de solidariedade para com o meu próximo,
Quando eu vivo uma vida que não busco realmente viver esse projeto solidário, eu estou vivendo uma vida em busca dos ídolos que vão alimentando cada vez mais o meu ego. Quando eu olho os ídolos que estão nos roubando cada vez mais da presença de Deus, nós vamos olhar para tantos ídolos que estão destruindo as famílias. Porque existem tantas famílias sendo destruídas? É porque estão colocando os ídolos no lugar de Deus. Quando nós olhamos a história do profeta Elias, o homem do fogo e da palavra, que vendo as pessoas, vendo ali os falsos profetas de Baal, adorando Baal no Monte Carmelo, Elias chega e fala para aqueles falsos profetas: vocês estão adorando um ídolo. Se o ídolo de vocês for verdadeiro, vocês, ao final desta aposta que nós vamos fazer, vocês podem me matar. E ali, no Monte Carmelo, Elias, juntamente com 450 falsos profetas de Baal, Elias faz uma aposta. Coloca um bezerro e Elias diz: vai, pede ao teu Deus que venha fogo do céu e consuma este bezerro. E aqueles falsos profetas começaram ali a dançar, a cantar, a pular, a gritar, a pedir que venha o fogo para consumir aquele novilho, para no final matar Elias. E eles passaram a noite toda gritando e nada aconteceu. Chegou a vez de Elias sozinho. Elias olha para aquele novilho e diz: encharque, coloque bastante água. Mas não coloque pouca não, coloque bastante água aí. Encharcou todo aquele bezerro. E Elias, ele coloca-se em estado de oração e confiança na ação de Deus. E eis que do céu vem o fogo e consome aquele bezerro, aquele novilho. Vejam bem, meus queridos irmãos e irmãs, aonde você está colocando a tua fé, aonde você está buscando a resolução dos seus problemas. Vejam bem, a quem você está confiando a tua vida. Preste atenção naquilo que você está recebendo através dos grupos de WhatsApp, mensagens subliminares que vêm para disseminar a tua vida de fé. Olhe para Elias, o homem do fogo e da palavra, o homem da confiança, o homem que confia e acredita em Deus, o homem que é muito parecido com cada um e cada uma de nós, com a nossa história. Mas um homem que, mesmo parecendo com a nossa história, é um homem que jamais abandona a fé. Quantos irmãos e irmãs nossa não têm abandonado a fé? Não têm abandonado a nossa igreja em busca de coisas mágicas, porque falta-nos essa confiança total na nossa vida. O nosso Deus não é um Deus mágico que está para resolver todos os problemas a passo de mágica. Eu não posso me relacionar com Deus como se Ele fosse um objeto dos meus desejos e da minha satisfação pessoal. O meu relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento de conhecimento, de intimidade, aonde eu digo a Deus: Senhor, aqui está a minha vida. Cuida de mim. Cuida da minha família. Cuida da minha história. Consagre a sua vida à Virgem Maria. Consagre a sua família à Virgem Maria. Coloque-se como Elias em estado de oração, de confiança e de insistência e persistência. Não é que Deus não está
ou não esteja ouvindo os teus clamores, os teus pedidos. É que a graça de Deus, quando ela vem para transformar a vida de uma geração. Ela vem para transformar muitas outras coisas e você só fica naquele ponto. E a graça, quando ela vem, é para alcançar não somente as coisas materiais, mas é a nossa salvação. Porque é para o céu que fomos criados. E esse desejo de busca do céu tem que ser um desejo diário na nossa vida. E aí, muitas vezes, quando eu estou apenas ali em torno de uma coisa muito intimista minha, e só penso em mim, e eu peço, talvez Deus, Ele esteja te educando para algo muito maior. E nós precisamos entrar na escola de Deus e aprender com Maria a viver na obediência e na confiança, a viver uma vida onde realmente a ação e a graça de Deus, ela é abundante na nossa história. O Senhor, Ele disse a Elias: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou. Antes o Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Vejam bem o quanto isso é importante. E vocês não podem sair da Canção Nova sem interiorizar isso. O povo de Israel, eles, num primeiro momento, ou em alguns momentos da história, e era a forma que Deus se manifestava, era através do fogo, do vento, do terremoto. E Deus, ele se manifestava dessas formas. Se você olhar para a tua história, e é um exercício importante, olhe para a tua história e veja as manifestações de Deus, porque Deus, ele não vai se manifestar para você apenas de uma única forma. Deus, ele está sempre nos surpreendendo. Deus surpreendeu Israel. Quando aquele povo fazia aquela experiência de Deus, no fogo, no terremoto, no vento, Deus, ele mudou. E a forma de Deus se manifestar foi através de uma leve brisa suave. Ali o profeta Elias entendeu, viu, percebeu a presença de Deus. É importante na nossa vida olharmos a história de Deus, a ação de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida. Deus, ele está sempre nos surpreendendo. Deixe ser surpreendido, surpreendida por Deus, pois ele está sempre ali para surpreender a sua vida e a sua história. Maria é a envolvida pelo Espírito de Deus, é a Virgem do coração novo, que dá um rosto humano à palavra que se fez carne. É a Virgem da escuta sapiente e contemplativa, que conserva e medita no seu coração os acontecimentos e a palavra do Senhor. Vejam bem, olhando para Elias, olhando para a Virgem Maria, olhando as formas que Deus vai se manifestando, nós olhamos para a vida daquela que medita tudo em seu coração. E como nos falta meditar no nosso coração essa presença, essa palavra de Deus. Quanta falta faz na nossa vida olhar para aquela que é discípula da sabedoria, discípula fiel de Jesus.
que busca a sabedoria de Deus e pelo seu Espírito se deixa educar e plasmar para assimilar a fé, o seu estilo e as opções de vida. Assim, educada na fé, a Virgem Maria é capaz de ler os grandes sinais, as grandes coisas que Deus realizou para a salvação dos homens. Maria, embora sendo a mãe do Senhor, torna-se a sua discípula perfeita, a mulher de fé. Jesus caminha com cada um e cada uma de nós. A Virgem Maria caminha com Jesus juntamente com os seus discípulos e vive exatamente uma vida na qual é plasmada pela ação do Espírito Santo. Nas bodas de Caná, é Maria que ensina-nos a acreditar no seu Filho. É Nossa Senhora que ensina aqueles servidores a fazer a vontade do Senhor. Essa mulher que ensina-nos a confiar, a deixar Deus agir na nossa vida. E quando nós olhamos a presença de Nossa Senhora no início da vida pública de Jesus, que está ali, em Caná da Galileia, o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre que Jesus faz, quem estava presente? Quem? Quem, gente? Maria, Nossa Senhora estava presente nas bodas de Caná. Quem estava no final da vida de Jesus? Maria, aos pés da cruz. Portanto, quando nós olhamos a presença de Maria, nossa mãe, nossa rainha, nós encontramos a presença de Nossa Senhora no início e no final da vida de Jesus. E aos pés da cruz, Nossa Senhora, ela torna-se a mãe de todos os crentes. E com eles experimentam a alegria da ressurreição. Com cada um e cada uma de nós. Ela caminha e nos apresenta ao seu Filho Jesus. Ela é a mãe da humanidade, nos dada pelo próprio Jesus, quando diz ao discípulo amado: eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. A partir deste momento, é Jesus que entrega Nossa Senhora como mãe da humanidade a todos nós. Vejam que bonito, quando nós olhamos desde a prefiguração, 9 séculos antes, a presença de Nossa Senhora. Passamos ao longo dos séculos da história e olhamos e vemos a presença de Nossa Senhora. Portanto, que nós possamos crescer na fé, no amor, na devoção, na confiança, assim como fez a Virgem Maria. E salve Maria!